O ano é 1983 e a África do Sul acaba de reconhecer os 2 primeiros casos de uma nova doença que começou a preocupar o mundo inteiro, começando pelos Estados Unidos, depois os europeus, depois o mundo todo. Uma síndrome contagiosa que fazia pessoas jovens perderem a imunidade e, de repente, por não terem mais essa imunidade, começarem a desenvolver e morrer de doenças simples, que até então só afetavam os mais idosos, os mais debilitados. Era a síndrome da imunodeficiência adquirida. E nesse mesmo ano, de 83, o Brasil reconheceu um pouco mais de 40 casos de AIDS. 34 anos depois, em 2017, e o Brasil tinha um pouco menos de 1 milhão de pessoas convivendo com HIV, menos de 1 em cada 100 brasileiros. Enquanto a África do Sul tinha quase 7 milhões, ou seja, 1 em cada 5 sul-africanos tinham HIV. E a história de como a gente começou em um cenário parecido na década de 80, mas acabamos em pontos tão diferentes em relação à AIDS, explica muito sobre o Brasil, sobre como a gente age agora na pandemia de Covid e a dor que eu sinto quando eu digo que nós podíamos ter feito muito e muito melhor. E depois de registrar, infelizmente, mais de 500 mil de vidas perdidas para a Covid, eu acho ainda mais importante recontar essa história. No começo da década de 80, a gente estava no começo de uma das maiores pandemias recentes, que é a pandemia do vírus da imunodeficiência humana, ou o HIV. O vírus já circulava desde o começo do século XX, mas essa foi a época em que nós o descobrimos e começamos a reparar em pacientes desenvolvendo imunodeficiência por causa da infecção. E o Brasil e a África do Sul começaram em uma situação comparável. Até 1990, os dois tinham cerca de 0,2% da sua população diagnosticada com HIV, segundo o estudo internacional Carga Global de Morbidade, que reúne informação sobre as doenças mais importantes do mundo. Foi daí em diante que cada país seguiu um caminho diferente que nos trazem até os números atuais. Quando eu estudei o HIV no meu doutorado, parte do que eu fazia era reconstruir a trajetória do vírus pelo país, como que ele circulou por aqui enquanto os brasileiros se infectavam. E mesmo olhando só para o vírus e não para o comportamento das pessoas, eu podia ver o efeito da campanha absurda contra o HIV que o Brasil conseguiu promover. O que dava para fazer contra o vírus para o qual não se tinha muito tratamento nem cura e para o qual a gente até hoje não tem vacina aprovada? Não deixar as pessoas pegarem. E isso foi um problema bastante difícil de se tratar publicamente no caso do HIV, porque ele foi descoberto e acompanhado no começo, principalmente entre gays. Isso porque até então preservativos, como a camisinha, eram usados quase que exclusivamente por casais heterossexuais para não engravidar. E se hoje você fica surpreso sabendo disso, é justamente por causa da campanha absurda que se faz aqui desde então, que mudou a nossa mentalidade de quem e por que se deve usar preservativos. Enfrentaram um assunto tabu, trouxeram sexualidade para propagandas, outdoors, campanhas antes do carnaval e até educação em escolas para ensinar a importância do uso de preservativos. E ainda hoje, se você passar em um posto de saúde, os preservativos são distribuídos de graça. Foi enfrentando o problema de frente, com franqueza e comunicação, que as pessoas entenderam a importância dessa proteção e criaram um novo hábito que não se tinha até então. Já na África do Sul, onde não teve esse tipo de mobilização, de uma campanha de conscientização que abarcasse a população toda, o HIV continuou associado a gays enquanto se espalhava entre heterossexuais que não sabiam que precisavam se proteger. Essa competência de conscientização que a gente teve aqui no Brasil vai muito na linha do que precisava ter sido feito com as máscaras, quando elas se mostraram importantes na pandemia de Covid. Vídeos e mais vídeos ensinando as pessoas qual é o tipo de máscara que mais protege, como coloca direito e distribuição de máscaras para a população em geral, ou pelo menos para quem não pôde parar de trabalhar. Se o mundo pós-Covid não for exatamente como a gente vivia até 2019, uma coisa certa que a gente vai ter que continuar usando são as máscaras e seria ótimo ter todo mundo educado sobre a melhor forma e a importância de fazer isso. Mas voltando ao HIV, a diferença entre nós e a África do Sul também aconteceu porque incorporamos mais do que prevenção. Também incorporamos o cuidado com quem se expôs e pode ter contraído o vírus. O SUS passou a oferecer testes grátis para quem quiser saber
se pegou HIV e se incentiva o rastreio de contatos, ou seja, falar com as pessoas com quem alguém que contraiu HIV pode ter entrado em contato para que todo mundo seja testado e acompanhado. Rastreio de contato e acompanhamento como aquele que os países asiáticos que pararam a Covid logo no começo implantaram e agora seguem muito bem, obrigado. Criamos campanhas de distribuição de seringas descartáveis para usuários de drogas injetáveis, o que parece um incentivo ao comportamento, mas na verdade é uma forma de reduzir uma das maiores formas de contágio do HIV das décadas de 80 e 90. Também fizemos campanhas de distribuição de preservativos para profissionais do sexo e prevenção entre população carcerária. Deixamos o estigma social de lado e agimos onde era necessário para poder conter o vírus. E em tempos mais recentes, conforme foram surgindo tratamentos contra o vírus, o SUS passou a oferecer até a PEP, ou profilaxia pós-exposição ao HIV, que é uma terapia que você pode tomar se correr o risco de contrair HIV e ela impede o vírus de se estabelecer no nosso corpo. Se, por exemplo, o preservativo rasgou numa relação ou se um profissional de saúde se cortou durante algum procedimento, procurando o posto de saúde, dá para tomar o tratamento que não vai deixar o vírus entrar no seu sistema imune e ficar por ali. E, falando em terapia, essa foi a situação em que o Brasil deu um dos melhores exemplos mundiais de como combater o HIV. Ao longo da década de 90, depois de muita pesquisa e desenvolvimento científico, começaram a sair os primeiros medicamentos contra o HIV. E o SUS passou a oferecer teste e terapia para soropositivos. E é um sistema tão bem pensado que é admirável. Quem tem HIV é acompanhado, o vírus que a pessoa tem é caracterizado para se saber exatamente qual é o tipo de terapia que é mais indicada e essa pessoa vai fazer testes regularmente para ver como está a contagem de células do sistema imune e a quantidade de vírus no sangue, ou seja, para ver se a terapia continua funcionando. Tudo fornecido pelo SUS. O Brasil foi pioneiro nesse tipo de programa ao ponto que a gente virou referência mundial. De acordo com um dos vários estudos internacionais que elogiaram a nossa ação, quando nós evitamos internações, podemos ter poupado 2,2 bilhões de dólares entre 96 e 2004. Eu sei, pode parecer estranho pagar tratamento para as pessoas e economizar dinheiro com isso, mas a lógica é bem simples. É muito mais barato prevenir infecção e complicações do que tratar os doentes, especialmente na UTI. Sem falar na qualidade de vida e na dignidade para quem é tratado. Por exemplo, os Estados Unidos, que foi o país que pressionou o Brasil no começo para seguir as leis de patentes internacionais e não fazer medicamentos contra o HIV mais baratos por aqui, acabou abandonando o caso em 2001 e em 2003 criou um programa que imitava isso e distribui tratamento de HIV de graça para vários países africanos e caribenhos, porque também entenderam que o importante é impedir a disseminação do vírus. Nós fomos exemplo mundial contra o HIV e foi um pensamento que foi jogado pela janela contra a Covid, onde, pela falta de um comando central federal de gerir a pandemia, a gente seguiu expandindo o leito de UTI até eles deixarem de ser UTI, o que é muito mais caro, deixa muito mais gente com sequelas, doente e garante que muitos mais vão sofrer. Afinal, em algumas regiões do Brasil, a mortalidade chegou a 80% dos internados em UTI, enquanto a África do Sul foi por um caminho com HIV que lembra muito do que a gente faz agora. O Ministério da Saúde do país não interagia com organizações não governamentais e em 1994 foi reorganizado e transferiu a responsabilidade de combate ao vírus para as províncias. Só mandavam os recursos e cada um fizesse o que quisesse. E em 1999, o presidente sul-africano eleito, Thabo Mbeki, montou um painel de aconselhamento presidencial da AIDS com negacionistas que ignoravam o consenso científico, como Peter Duesberg, um pesquisador que estudava câncer e dizia que o perigo do HIV era exagerado. Eles diziam que a AIDS era uma doença de fraqueza do corpo que só atingia os mais fracos. E aí, aconselhado por esse grupo paralelo que dizia que ainda tinha muita controvérsia e dois lados científicos sobre a seriedade do HIV, o Mbeki ignorou as recomendações internacionais de órgãos como a OMS, deixou de fazer campanhas de prevenção e testagem contra o vírus, mesmo com os casos aumentando, e além de chamar esses cientistas de renome que viraram negacionistas, ele começou a promover tratamentos alternativos contra o vírus que incluíam até chás naturais.
e caiu na conversa de uma médica que mentiu sobre o currículo e dizia desenvolver um composto chamado Virodene, que seria a cura do HIV, mas o establishment científico sabotava esse tratamento precoce. Ela fez testes em pacientes em hospitais militares sem a aprovação de comitê de ética e essa cura não funcionou, mas serviu para enriquecer empresários associados ao presidente. E nesse meio tempo eles deixaram de adotar e distribuir a terapia que realmente funcionava contra o HIV entre os anos de 2000 e 2005, o que se calcula ter contribuído para a morte de mais de 300 mil pessoas e acabou sendo muito mais caro para o país, até financeiramente, com o impacto que eles tiveram quando praticamente 1/5 da população acabou contraindo HIV. Pois é, são alguns paralelos que chegam a dar frio na espinha, e esse é um dos motivos pelos quais eu fico tão revoltado quando vejo o que a gente está passando por aqui. Não só pelo que o Brasil passou de ruim nessa pandemia, pelas marcas horríveis, mas também pelo que a gente podia ter feito e não fizemos. Deixamos de ser um exemplo mundial de boa ação pioneira contra o HIV para nos tornarmos um dos piores exemplos mundiais de um país que repete erros carimbados do passado ao ignorar ciência, cientistas, pesquisa e política pública de saúde que já deu muito certo no passado. Não é dar um passo para trás, é dar muitos passos para trás. É para isso que serve a pesquisa, é para isso que serve a ciência e é para isso que ela tem que ser ouvida. Espero que você tenha curtido esse tipo de conteúdo diferente sobre a importância da pesquisa e da ciência. Esse tipo de conteúdo agora vem com o apoio fundamental do Instituto Serrapilheira, que eu agradeço demais pelo suporte que nos traz. E se você quer mais conversas legais, aproveita para se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Ou, se você já é inscrito, pensa em se tornar um membro e ajudar a dar um suporte aqui para o canal. Agradeço sempre.